Olá, pessoal. Bom, nesse vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre o ciclo astral, né? Nos últimos dois vídeos, nós nos concentramos especialmente nos perfis hormonais, né? Ao longo do ciclo astral das espécies evidentemente mamíferas de nosso interesse, tá? E hoje, dentro dessas espécies sobre as quais nós estamos falando, nós vamos focar especialmente em duas delas, tá? Que são a espécie equina, como vocês já estão vendo aí, e depois a espécie ovina. Mas por que essas duas espécies? Bom, porque tanto a espécie equina quanto a espécie ovina são espécies que ciclam durante uma determinada época do ano, tá? Claro, repito, isso, se vocês consideram, quando a gente fala sobre esse assunto, né, sobre estas espécies que ciclam em uma determinada época do ano e não ciclam em outra época do ano, ou seja, espécies poliéstricas, né, poli de muito e éstricas de estro, né, poliéstricas estacionais, ou seja, que ciclam, né, que tem vários ciclos astrais numa determinada estação do ano ou época do ano e não tem ciclo astral em outra estação, outra época do ano, tá? A gente usa esse termo, poliéstricas estacionais ou poliéstricas sazonais, enfim. Mas quando a gente pensa, então, sobre essas espécies, a gente tem que lembrar de equinos e ovinos, primeira coisa. Segundo, a gente tem que pensar, né, puxar o nosso conhecimento de geografia lá e pensar que isto acontece, e isso acontece com mais força, quanto mais longe nós estivermos da linha do Equador, né? Porque se vocês lembrarem da geografia, a linha do Equador é aquela linha imaginária, né, que divide o planeta em hemisfério sul e hemisfério norte. E ali na linha do Equador e próximo à linha do Equador, a incidência de sol durante o ano, ela varia muito, a quantidade, né, digamos assim, de luminosidade a cada 24 horas, ou seja, a incidência do sol ao longo dos dias, né, ela varia menos do que nestas regiões mais afastadas da linha do Equador. Lembram disso? Pois bem. Então, por exemplo, essas características de ciclar em determinadas épocas do ano e não ciclar em outras épocas do ano, nessas duas espécies, é mais marcada aqui onde nós estamos, né, no Rio Grande do Sul, do que, por exemplo, em estados do Nordeste lá, que já estão muito próximos, né, da linha do Equador, certo? Muito bem. Então, quando a gente pensa nessa sazonalidade, né, a gente tem que lembrar que isso acontece graças aos hormônios, né? Vocês já estão se dando conta, e eu tenho falado para vocês também, que a atividade reprodutiva, ela não há como separar a atividade reprodutiva de um animal dos seus hormônios ligados diretamente com a reprodução. Vocês já sabem quais são esses hormônios que agem diretamente na reprodução, né? E vocês estão vendo alguns deles aí de novo, certo? Então, do ponto de vista
fisiológico, o que acontece para que os equinos, por exemplo, ciclem numa determinada época do ano e não ciclem em outra parte do ano. Bom, vocês estão vendo, então, nesta figura, né, que conforme a quantidade de luz durante o dia aumenta, certo? Estes raios solares, ou seja, a luminosidade, né, chega até aqueles fotorreceptores que estão localizados lá na retina, nós estudamos isso na Fisiologia 1, né? Os fotorreceptores, certo? Que estão localizados na retina. E quanto maior a quantidade de luz, né, mais estimulados estão esses fotorreceptores, e esses estímulos, eles são enviados para diferentes locais do cérebro, para diferentes regiões, certo? Não só do cérebro, mas também para uma glândula que nós estudamos lá na Fisiologia 1, que é a glândula pineal, né? Lembro para vocês que a glândula pineal, dentre outras funções, ela se destaca pela produção deste hormônio melatonina, né? Melatonina, certo? Eu vou abreviar aqui, está escrito ali ao lado, vocês estão vendo, né? Então, quando vocês pensarem em glândula pineal e estiverem tratando de reprodução, especialmente dessas duas espécies sobre as quais estamos falando hoje, pensem neste hormônio melatonina aqui, ó, tá? E esta melatonina na espécie equina, né, ela, quanto maior a luminosidade, menor é a produção de melatonina, certo? E na espécie equina, quando os níveis de melatonina estão diminuídos, ou seja, quanto maior a luminosidade durante o dia, né? E é por isso que aqui na nossa região, a espécie equina, ela tem a sua atividade reprodutiva mais ou menos entre os meses de setembro e fevereiro, né? Certo? De setembro a fevereiro. Então, setembro, né, já tem os dias, a gente percebe isso na prática, né? A gente já percebe que o sol nasce mais cedo, ele já se põe mais tarde, né? Os dias são os dias entre aspas, né? Porque não é o dia tem sempre 24 horas, né, pessoal? Mas o fotoperíodo já está aumentando, ou seja, a quantidade de luz em intervalos de 24 horas já está aumentando, certo? E isso vai aumentar até dezembro ali, mas janeiro, fevereiro, os dias ainda são longos, né? Quem tem experiência no meio rural sabe, né? Amanhece muito cedo e o sol vai se pôr já mais tarde. Então, nesses períodos, né, especialmente primavera, verão, como a luminosidade é maior durante os dias, os níveis de melatonina produzidos são menores. E na espécie equina, esses níveis mais baixos de melatonina possibilitam com que o hipotálamo produza maiores quantidades de GNRH. E vocês já sabem, né, que quanto maiores os picos de GNRH, né, as produções e liberações de GNRH, maiores serão os picos de LH. Vocês sabem também que quanto maior a quantidade de GNRH, maior a quantidade de FSH, porque o GNRH ele estimula a síntese e a secreção de LH, e ele estimula a síntese de FSH.
vocês já sabem que quanto maior a quantidade de FSH produzido, maior o desenvolvimento lá dos folículos ovarianos. E quanto maior o pico de LH, né, maior a probabilidade, maior a frequência na liberação dos picos de LH, maior a probabilidade de ovulação. E se a égua está desenvolvendo folículos de forma adequada e está ovulando estes folículos, obviamente que esta égua está ciclando, certo? Então, aqui, esse padrão hormonal caracteriza a ciclicidade reprodutiva, a ciclicidade estral na égua, certo? Ou seja, diminuem os níveis de melatonina produzidos pela pineal, aumenta os níveis de GNRH, obviamente produzidos pelo hipotálamo, aumentando a quantidade de FSH sintetizado na adenipófise e também aumentando os picos de LH, também produzido na adenipófise. Com isso, então, se tem a atividade ovariana, ou seja, desenvolvimento de folículos e ovulação de folículos. Então, há ciclo estral na égua. E isto explica, então, este padrão hormonal explica para vocês por que a atividade reprodutiva na égua, a ciclicidade na égua, ela se dá especialmente aqui na nossa região, no hemisfério sul e na nossa região, especialmente entre os meses de setembro e fevereiro. Tá bem? Certo? Muito bom. Vamos adiante. Vocês vão ver agora uma figura, ela não está muito clara, tá? Mas ela é uma figura boa. Eu preciso encontrar ela com melhor qualidade, mas ainda não encontrei, tá? Então, vocês não... Agora eu vou mudar o slide aqui, a figura, e a próxima vai estar um pouco fora de foco, mas vocês conseguem ver, tá? Ó, aqui, ó, com boa vontade, né, vocês conseguem ler, mas eu vou ajudar vocês a ler esta figura aqui. Então, aqui vocês estão vendo representado. Essa figura, na verdade, mostra a mesma coisa que a figura anterior, mas de uma outra maneira, tá? Vocês estão vendo aqui a luz, ou seja, luz solar, né, luminosidade. Vocês estão vendo aqui representado um globo ocular, que ele chamou aqui, ó, retina, onde estão, como eu disse antes, os fotorreceptores, vocês já sabem disso, tá? Esses fotorreceptores estão ligados, obviamente, por nervos, que é o nervo óptico, né? Que é um daqueles pares cranianos, que nós também vimos na Fisiologia 1, que vai levar estas informações lá para a glândula pineal. A glândula pineal, como eu relembrei vocês há pouco, produz o hormônio melatonina, certo? Aqui, ó, em dias curtos, ou seja, em dias com menor luminosidade, ou seja, basicamente assim generalizando, outono e inverno, né, na nossa região, estes níveis de melatonina, as quantidades de melatonina produzidas em dias curtos são maiores. Tá? Se as quantidades de melatonina na corrente sanguínea estão mais elevadas, ou por mais tempo elevadas, né, porque há menor luminosidade, a pineal está produzindo mais melatonina, há uma baixa frequência na liberação de GNRH, que está aqui, ó. Tá? Então, estas duas barras aqui vermelhas, tanto à direita quanto à esquerda de vocês, se referem à melatonina. Estas barras azuis aqui, tanto à direita quanto à esquerda de vocês, se referem aos
os pulsos, né? A liberação de GNRH, tá? Então, quanto maior os níveis de melatonina, menor a frequência de liberação de GNRH, consequentemente, menor a frequência na liberação de LH, que aqui está o LH, e aqui está mostrando para vocês, então, a frequência nos picos de LH, tanto à direita quanto à esquerda, certo? E aí vocês, então, verão que, com baixa frequência nos picos de LH, não há ovulação, certo? Também por esses baixos níveis de GNRH, os níveis de FSH ficam um tanto quanto prejudicados também, tá? E o desenvolvimento folicular, a atividade folicular durante este período de dias mais curtos também é menor. Ou seja, esta égua, ela entrará em anestro estacional. Ela não vai mostrar estro durante estes períodos de outono e inverno. Certo, pessoal? Bom, aqui eu faço um parêntese, né? Evidentemente, e o óbvio tem que ser dito, né, que eu estou falando aqui de éguas que não estão prenhes, né? Porque é óbvio isso, né? Então, eu estou dizendo que eu estou me referindo aqui a éguas que não estão prenhes, né? Estas éguas que não estão ainda não foram direcionadas, enfim, para a monta, né? Que não há interesse que elas iniciem uma gestação, é assim que o ciclo estral delas se comporta, né? Certo? Haverá ciclo estral na primavera-verão e não haverá ciclo estral no outono e no inverno, aqui onde nós estamos. Tá bem? Bom, à esquerda de vocês, aqui, ó, nesta figura, mostra dias longos, ou seja, com maior luminosidade. Com maior luminosidade. Nestes períodos com maior luminosidade, os níveis de melatonina são menores. Com isso, há uma maior frequência nos pulsos de GNRH, também uma maior frequência nos pulsos de LH, maior desenvolvimento folicular, porque tem mais FSH, que não aparece aqui. Quanto mais esses folículos se desenvolvem, mais estradiol eles produzem, e, consequentemente, estes altos níveis de estradiol também auxiliam a aumentar o GNRH, aumentar os pulsos de LH, e, portanto, haverá maior atividade ovariana, ou seja, maior desenvolvimento folicular, ovulação de um desses folículos a cada ciclo e exteriorização do éstro, né? Porque os níveis de estradiol estão elevados e vocês já sabem que é o estradiol que exterioriza, né? Que é o responsável pelos sinais de estro da fêmea, de cio da fêmea, tá? Então, esta figura mostra, na verdade, a mesma coisa que a figura anterior. Ela explica para vocês os níveis, ela mostra para vocês os níveis hormonais e o porquê, então, que a espécie equina cicla em uma determinada época do ano e não cicla em outra época do ano. Ou seja, por que a espécie equina é considerada poliéstrica estacional, tá? E vejam que os hormônios envolvidos são GNRH, LH, FSH, estradiol, tá? E também, neste caso, a melatonina, tá? Vamos adiante. Deixa eu ver, acho que tem mais uma figura aqui. Essa figura, ela também não está muito clara, mas ela é uma figura que, se vocês quiserem explorar ela mostra, por exemplo, aqui, ó, vamos começar por aqui, né? Não, vamos começar pela ovulação aqui, tá?
Então, aqui no momento em que esta égua ovula, tá? Fazer um parênteses aqui. Vejam que a gente fala em ciclo estral, né? Ciclo por quê? Porque se repete. E esta figura dá ideia de ciclo para vocês, tá? Então, no momento da ovulação, né, vocês já sabem que ali onde havia o folículo que ovulou, se forma um corpo lúteo. Vocês já sabem que este corpo lúteo produz progesterona, né? E que alguns dias após a ovulação, em torno de 2 semanas após a ovulação, esta égua, e isso serve para as outras espécies também, esta égua ela tem 2 caminhos, digamos assim, né? Se ela ovulou e houve fecundação, né? Se houve fertilização do ócito liberado na ovulação, esta égua está prenhe, né? Pregnant, está prenhe. E se ela está prenhe, os níveis de progesterona se manterão elevados por 11 meses, que é o período de gestação da égua, né? Nos primeiros 4, 5 meses, esta progesterona, ela é oriunda principalmente dos corpos lúteos, tá? Lá no ovário da égua, certo? A égua, ela ovula um folículo, se forma, num primeiro momento, um corpo lúteo, mas ao longo dos primeiros meses de gestação, se desenvolvem outros pequenos corpos lúteos ali no ovário da égua, tá? E esses ovários, esses pequenos corpos lúteos, eles auxiliam na manutenção dessa gestação, tá? Isso se dá, eu não vou entrar em detalhes, quem tiver interesse pode me perguntar, né? Do porquê que acontece a formação desses pequenos corpos lúteos. Mas o fato é que o objetivo é manter a gestação. Muito bem. Este é o primeiro caminho. O segundo caminho após a ovulação é que esta égua não foi coberta, esta égua não foi inseminada e, obviamente, não haverá fecundação, não haverá fertilização do ócito liberado. E aí esta égua, então, segue o segundo caminho, né? Segundo caminho, que é em torno de 15, 17 dias após a ovulação, houve a lise do corpo lúteo, né? A morte do corpo lúteo. Breakdown aqui, o corpo lúteo é degenerado. E aí os níveis de progesterona diminuem. A diminuição dos níveis de progesterona a partir do momento em que o corpo lúteo para de produzir progesterona, obviamente. Bom, nesse mesmo tempo, lá no ovário, né, já tem folículos em desenvolvimento. E estes folículos em desenvolvimento produzem estradiol. Ele chamou aqui de estrogênio. E vocês também já sabem que com a diminuição da progesterona e o aumento do estradiol, há liberação de GNRH no hipotálamo e liberação de LH na adenohipófise. Se há picos de GNRH e picos de LH, o que acontece? Ovulação. Nova ovulação, porque esta égua não ficou prenhe no último cio dela. Vocês já sabem também que aqui, o mesmo momento, esse aumento do estradiol, além de sensibilizar o hipotálamo e a adenohipófise, esse aumento de estradiol é o responsável pelos sinais de estro, né? Que ele chama aqui RIT. Né? Em inglês, o RIT, né, significa a fêmea em estro, em cio, que ela vai aceitar a monta, certo? Ou, se for uma reprodução assistida, né, esta fêmea poderá ser inseminada a partir do momento que
existir lá no ovário dela um folículo pré-ovulatório, né? E este folículo pré-ovulatório, ele vem sendo acompanhado por ultrassonografia, tá? Certo? Muito bem. E aí, então, haverá uma nova ovulação e o ciclo, né, vai ocorrer novamente. Se houver gestação, esta fêmea, obviamente, não irá ciclar, mas, se não houver gestação, né, o caminho aqui vai se continuar, tá? Então, essa figura, apesar dela estar fora de foco, ela é interessante porque ela dá essa ideia para vocês de ciclicidade. E isso não acontece só na égua, né? Isso acontece em todas as espécies, tá? Bom, só para fechar aqui, essa ciclicidade acontece na égua dentro daquela época do ano em que a égua cicla, né? Em que a luminosidade é maior, certo? Fora dessa época, em que a luminosidade é menor, a égua entra em anesto estacional. Certo, pessoal? Bom, hoje falamos bastante de reprodução de ciclicidade em equinos, né? Vou usar o resto do tempo para falar para vocês do que ocorre em ovinos, né? Ovinos. E é exatamente o contrário, tá? Então, tudo aquilo que a gente viu que acontece na égua, acontece o oposto na ovelha. Ou seja, vocês estão vendo aqui mostrados ali, vou chamar a atenção de vocês do hipotálamo, que é aqui que produz GNRH, vou chamar a atenção de vocês da hipófise anterior, porque é aqui que acontece a síntese de LH e de FSH, e vou chamar a atenção de vocês da glândula sobre a glândula pineal, porque é aqui que produz melatonina, vocês já sabem. Epífise é um sinônimo para glândula pineal, tá? Uma nomenclatura pouco usada hoje, mas é sinônimo, tá? Muito bem. Aqui vocês estão vendo melatonina, este hormônio produzido na pineal e que é o responsável por algumas espécies reconhecerem, né, o fotoperíodo, ou seja, a maior ou menor luminosidade, tá? E aqui embaixo aparece duas situações para vocês. Aparece aqui, ó, a comparação entre dias curtos e dias longos, certo? Aqui mostra as concentrações de melatonina em dias com uma luminosidade de mais ou menos 8 horas, comparando com um dia que ele chamou de dia longo aqui, ou seja, com o dobro de luminosidade. Então, à esquerda aqui vocês têm um dia curto, com 8 horas de sol, e à direita vocês têm um dia longo com 16 horas de sol, ou seja, o dobro, tá? E vocês vão ver que nesse dia com menor luminosidade, os níveis de melatonina são muito maiores do que neste dia com maior luminosidade. As concentrações de melatonina ficam elevadas por mais tempo, tá? E isto aqui na ovelha, esta maior quantidade de melatonina na ovelha é que vai estimular o hipotálamo a produzir mais GNRH e, consequentemente, haverá uma maior quantidade de FSH e picos mais frequentes de LH, ou seja, é nestes dias mais curtos,
com menor luminosidade e maior concentração de melatonina na corrente sanguínea, que haverá a ciclicidade nas ovelhas, tá? Então, as ovelhas, elas se comportam de forma contrária às éguas, né? Eu estou falando especialmente em fêmeas, mas os machos também respondem ao fotoperíodo, digamos assim, de uma maneira menos intensa, tá? Então, eu estou dizendo para vocês que as ovelhas, elas param de ciclar, tá? Naquele período entre maio e dezembro, mais ou menos. E elas ciclam, né? Elas recuperam a sua atividade cíclica, estral, reprodutiva, mais ou menos entre os meses de dezembro e junho, né? E aí vai variar um pouco das raças de lã para as raças de carne, mas basicamente é entre os meses de dezembro e junho, que são meses que têm uma maior luminosidade, perdão, uma menor luminosidade que vai fazer, que vai desencadear a atividade reprodutiva em ovinos, certo? Por quê? Porque os níveis de melatonina estão mais elevados, mais GNRH, mais LH, ovulação e atividade reprodutiva, certo? Pessoal, eu ia falar um negócio para vocês e esqueci. Bom, mas era relacionado a isso, tá? Então, pensem que a melatonina ela é importante na atividade reprodutiva, tanto em equinos quanto em ovinos, mas a resposta é oposta aos níveis de melatonina, tá? Na égua, o que desencadeia a atividade reprodutiva é a diminuição da melatonina. Na ovelha, o que desencadeia a atividade reprodutiva é o aumento da melatonina. Lembrei o que eu estava falando e vou terminar agora. Eu estava dizendo para vocês que eu estou me referindo às fêmeas, né? Tanto ovelhas quanto éguas. Mas, se a gente pegar o caso dos ovinos, por exemplo, os carneiros fora da estação reprodutiva, né? Ou seja, naqueles meses ali em que não há ciclicidade estral nas ovelhas, a qualidade do sêmen, o carneiro não vai deixar de produzir sêmen, né? Ou seja, o macho responde com menor intensidade ao fotoperíodo, mas ainda assim responde. Ou seja, o carneiro ele não deixa de produzir sêmen, mas a qualidade do sêmen que ele produz é inferior, tá? Nestes meses de fotoperíodo, digamos assim, positivo, tá? Então, vejam que o macho também responde ao fotoperíodo nessas espécies, mas com menor intensidade, tá? Então, a qualidade do sêmen diminui um pouco, mas ele não deixa de produzir sêmen. A ovelha, ela vai parar de ciclar, tá? Certo? Nesses períodos, desses determinadas épocas do ano, tá, pessoal? Então, essa era a mensagem de hoje, tá? Falar para vocês um pouco mais detalhadamente dessas duas espécies de interesse que respondem ao fotoperíodo, que são os equinos e os ovinos, tá? Bom, nesses vídeos que nós tratamos do ciclo estral, eu quis dar uma ideia para vocês do que é o ciclo estral, do que regula esse ciclo estral, tá? Nos próximos vídeos, eu vou falar de algumas circunstâncias em que a atividade reprodutiva é prejudicada, tá? E eu vou buscar aquelas perguntas que vocês me fizeram lá há mais ou menos um mês e pouco atrás, tá? E eu não esqueci, eu vou tratar daquelas situações em que vocês me mandaram lá, como poderiam
prejudicar a atividade reprodutiva. Mas eu esperei falar sobre ciclo estral, né? Sobre hipotálamo, sobre adenipófise, porque tudo que interfere na atividade reprodutiva, né, ou muita coisa que interfere na atividade reprodutiva, interfere, porque interfere nos níveis desses hormônios, tanto GNRH quanto LH, tá? Especialmente. É claro que algumas enfermidades que causam aborto, por exemplo, elas causam aborto, né? Porque agem lá no útero, né? Porque elas transformam o ambiente uterino inadequado para a sobrevivência do embrião ou até mesmo do feto, né? Naquelas enfermidades que causam morte fetal, né? E muitas vezes o aborto, certo? Então, aí elas vão agir, essas vírus, essas bactérias que causam morte fetal, ou seja, o aborto, né? Elas agem diretamente lá na placenta, elas agem diretamente até sobre o feto, tá? Aí é diferente, mas algumas coisas que prejudicam a atividade reprodutiva e que, por exemplo, interrompem a ciclicidade e levam a fêmea ao anestro, é porque elas agem aqui, ó, né? Especialmente no eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, tá? E era isso que eu queria que vocês enxergassem primeiro essa condição fisiológica para vocês entenderem melhor essa questão de alteração, né, da fisiologia e que pode levar ao anestro ou ao aborto, tá? Ficamos por aqui hoje, pessoal, e vamos adiante na nossa progressão da disciplina, tá? Um abraço.